Bom dia, pessoas maravilhindas. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Eu quero agradecer você pelo carinho, agradecer você pelos comentários. Eu quero que você saiba que eu fico muito feliz com todos vocês que comentam aqui, que vão pro WhatsApp, né? Meu WhatsApp é 999-485210. Então é um prazer conversar com você lá. E deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está lá e eu ainda não respondi você. Calma, eu tô dando uma limpeza nesse celular, porque ele estava ficando um pouco lento. Não com memória cheia, mas com um pouco lento, né? Eu vou ter que dar uma... Tive que dar uma limpada nele. E você pode ter certeza, eu descobri um botão, sabe, aí dentro do estúdio do YouTube, que avisa pra gente todos os comentários não respondidos. Deus é bom, né? Maravilhoso, grande, poderoso, né? Então agora não tem como, o estúdio do YouTube mesmo me avisa, sabe, que tem perguntas sem respostas. Mas eu queria perguntar a você nesta manhã de terça-feira, como vai você nessa manhã de chuva? Né, gente? A gente tem visto que a chuva já começou a trazer um certo transtorno. Mas se eu disser para você que quando eu era mais jovem, né, naquela época a gente morava perto de uma pocilga, igual eu já disse para você, e de lavouras, né? As chuvas estão caindo no tempo certo. E sabe por que elas têm invadido tudo? Porque o homem mexeu no ciclo da natureza. Então, por consequência disso, a nossa incapacidade de separar lixo, sabe, de reciclar lixo, tem trago essa grande catástrofe. Mas vamos orar a Deus para que Deus abençoe as pessoas, que ninguém perca suas casas, embora muitos já estão sem lugar para ficar, porque as enchentes estão tomando conta. Aqui na minha cidade ainda não, mas tem chovido bastante e eu tenho acompanhado as chuvas de Santa Catarina, né, dos arredores de São Paulo, então tem chovido bastante. E se for continuar como foi o ano passado, aqui esse ano eles trabalharam muito na minha cidade, limpando os rios, alargando as margens, então a gente acredita que sim, alguma coisa foi feita. Mas como sempre, para você que apertou o play, meu nome é Helena Moraes. Eu tenho um canal onde eu gosto de interagir com as pessoas. Quando eu digo interagir, seria bom eu estar falando e o outro estar respondendo daí, não seria? Seria ótimo. Mas eu não gosto de live. Por que você não gosta de live, Helena? Tem uns canal doido aí, que umas doidas sentam na mesa e fica profetizando, e um monte de gente mandando não sei o que, falando que acredita, contando os problemas. Conta seu problema para Jesus, ele te ajuda a carregar a cruz. Mas eu acredito que ainda assim, eu não estou aqui no monólogo, eu estou aqui conversando com você que está daí, que é muito importante de Deus, que acha, que acredita que os planos de Deus na sua vida está estacionado. Você acredita, agora são 20 para 11, né? Eu estava arrumando os meus guarda-roupas, já dando um tapa na casa para o Natal, né? Meu esposo foi trabalhar, como ele ia para a Serra de Minério hoje, não teve condições, as chuvas lá estão bravias, então ele voltou, né? Eu falei com ele, dá um tempo aí, porque eu vou gravar, porque senão, gente, já passa de 5 em 5 minutos. Me atrapalha? Claro que atrapalha. Claro que atrapalha. Hoje eu quero falar algo importante com você. Eu quero falar a respeito de uma pessoa que quando eu chegar no céu e abraçar muito Jesus, e abraçar muito, sabe? E sentir o cheiro, e sentir, sabe, aquela unção da Trindade, sabe? Ao vivo e a cores. Eu quero pedir ao Senhor, me leve até Moisés, que é um dos meus personagens verdadeiros preferidos, entendeu? Talvez você já ouviu falar de Moisés na novela da Record, né? Mas talvez você nunca teve
teve a curiosidade de ler. E como você está sabendo, eu estou lendo a Bíblia e eu acredito que esta será a última vez que eu leio a Bíblia. Sabe? Porque, Helena, você vai morrer? Tudo é possível aquilo que crê. Quero mais é ir para a glória, sabe? Mas eu acredito que Jesus está voltando. Esse é um fato. Esse é um fato. Então vamos aqui falar de Moisés. Eu não vou falar de Moisés pequeno. Às vezes eu gostei de fazer algumas citações a Moisés bebê, né? Você sabe o que significa Moisés? Você sabe o que significa Moisés? Muitos sabem. Mas se você não sabe, é tirado das águas, sabe? Porque foi num cestinho dentro do rio que a princesa, filha de Faraó, encontrou Moisés, o libertador. Entendeu? E ontem eu estava meditando nesse livro e eu achei algo interessante. Eu já vi tanta... Você já imaginou em 40 anos quanta pregação eu já ouvi a respeito de Moisés e quantas conjecturações falsas e quantas coisas fantasiosas eu já ouvi? Você não tem noção. Mas eu quero falar com você nessa hora a palavra como ela é. Então, sem florear, sem ficar, sabe, enfeitando, eu quero contar para você algo que me impactou muito ontem à noite quando eu li essa passagem. Moisés, depois de matar um egípcio, né, e ser descoberto, porque logo depois, no dia seguinte, tinha 2 hebreus discutindo. Ele foi apaziguá-los e um deles falou assim: porventura quer fazer conosco o que fizesse ontem com o hebreu? Ele ficou apavorado. Porque embora tenha sido criado como um egípcio, embora tenha estudado na melhor escola egípcia, ele era um hebreu, sabe? Ele era um homem hebreu adotado pela princesa. E o faraó tinha um neto legítimo, Ramsés, né? Você sabe disso. Moisés, quando ele soube que foi descoberto, ele deu no pé, ele fugiu, sabe? Ele fugiu. E ele fugiu para um lugar onde possivelmente ninguém encontraria. Mas ele ainda assim fugiu com toda a indumentária egípcia, né? Com aqueles lápis, com aquele jeito deles, né? Em estudos profundos, sim, eles raspavam a cabeça, eles eram homens fortes, sabe? Homens de peleja, aqueles homens egípcios. Nós vemos que com a morte de Jacó, a morte de José, agora o povo hebreu estava se multiplicando no Egito. Lembra que foi para lá que eles foram, que todos foram, né? E José, antes de morrer, deu uma ordem. Jacó, antes de morrer, deu uma ordem para José que não queria ser enterrado no Egito, que ele queria que seus ossos, que seus restos mortais fossem levados até a capela o sepulcro de Maquipela, onde ele seria sepultado juntamente com seu pai, sua mãe, Abraão e Isaac. E Raquel, que estava enterrada lá em Lia. Então, assim, sabe, ele queria ser enterrado lá. Ele não queria ser enterrado no Egito. Então ele foi embalsamado, choraram a morte dele muitos meses. José pediu o rei permissão para ir enterrar o pai lá. Depois morreu, sabe? Hoje eu entendo, porque muitas vezes eu achava que morto não tem razão. Eu já falei com meu marido: eu quero ser enterrado em tal e tal lugar. Eu posso fazer isso. Aí se Jacó fez, por que eu não posso? Meu Deus do céu, eu posso, você pode. Então, eu não quero ser
torrada não quer ser não, virar pozinho não quer ser não, enterrado normal. Então, mas se você quer virar pozinho, tá? Seja feito sua vontade. Mas aí depois morreram todos e o que aconteceu? Morreu também Faraó, sabe? Aquele Faraó que usava de beneficência, sabe? De benignidade. Morreu, outro entrou e o outro era ruim, gente. Mas ruim. E ele percebeu que os hebreus se multiplicavam demais. Eles estavam se tornando mais numerosos do que os próprios egípcios. Então ele deu uma ordem para que as parteiras matassem toda criança que nascesse masculina, né? Todo homem com H, homem hétero, sabe? Ó, passasse a régua neles, nos bebezinhos, matasse tudo. As parteiras, segundo a palavra de Deus, temendo a Deus, não fizeram uma loucura dessa não, hein? Até quem não tem Deus, tem temor de Deus, entendeu? Sabe que não se deve fazer um troço desse. E o rei ficou demasiadamente abismado, ele havia dado uma ordem, sabe? E ele mandou chamar todas as parteiras e falaram com ela, que negócio é esse? Eu dei ordem para que todos os bebês masculinos fossem mortos. E por que eles têm se multiplicado muito? Resposta sábia das parteiras. Ó meu Senhor, imagina elas lá, né? Ó meu Senhor, as hebreias não é como as mulheres aqui do Egito, não. Elas não são como as mulheres grávidas daqui do Egito, não. Quando a gente chega para fazer o trabalho de parto delas, elas já ganhou o neném há muito tempo e elas não aceitam, sabe? Então o rei formou outro decreto para que matassem todos os meninos, sabe? E deixasse só as meninas. Por quê? Porque ele queria enfraquecer o povo de Deus. Presta atenção, querida. Presta atenção. Você pode estar você também, querido, pode estar até pensando que é minoria. Somos a maioria em todos os sentidos. Capeta não nos cala, ok? Em área nenhuma da nossa vida. Bom, nasceu Moisés. E a Bíblia fala que o menino era demasiadamente lindo. A mãe dele construiu um cesto de vime e forrou com aquele negócio betume, sabe? E colocou. E Miriam saiu seguindo até onde aquele cestinho ia parar. A filha de Faraó estava se banhando nas águas do Nilo, toda poderosa, com as suas criadas. Uma delas viu o menino. E a princesa olhou para aquele menino e amou aquele menino. E uma das servas delas disse, eu estou contando por alto, vai ler Bíblia, que é muito necessário você ler Bíblia. Certamente esse é um menino hebreu. Aí a princesa deu um jeito de encontrar uma mulher para ser ama de leite, sabe? Eu sou da época de ser ama de leite, que você tinha bebês, mas você dava de mamar para outras crianças. Eu fiz isso muito na gestação dos meus filhos. Então, ela entregou a criança para a própria mãe dele até o desmame. E depois do desmame, o menino já maiorzinho, ela buscaria ele de volta, né? A história é maravilhosa. É mais bonito do que a novela que você assistiu. Então, preste atenção. Moisés cresceu brincando lá com o primo irmão dele, né? O neto legítimo de Faraó Ramsés. E aconteceu esse fato dele entrar numa briga entre dois que estavam brigando lá e mataram, sabe? Ele não matou porque quis um acidente, acidentou, pimba, morreu. Então, viram, sabe por quê? Nada fica escondido. Não existe crime
perfeito. Lembre-se disso. Pode passar 10, 20, 15, 30, 60 anos que descobre, sabe? Eu sou uma admiradora de investigação discovery, né? Crimes que entraram para a história. Eu vejo crimes de 60 anos atrás sendo resolvido agora com a tecnologia do DNA, sabe? Coisas assim fantásticas. Mas presta atenção. Ele fugiu, foi para as montanhas, chegou lá, as filhas de Jetro estavam dando de beber os camelos, os troços lá, os trem lá que tinha que beber os animais, né? E tinha alguém perturbando elas. Moisés pôs aqui para correr, tirou água e deu para elas e para todos os animais. E as meninas chegaram mais cedo em casa e o pai delas perguntou: por que chegaram tão cedo? E ela explicou, tinha um homem lá, um homem egípcio, e aconteceu isso, isso, isso e isso. Você quer saber? Vai ler Bíblia. E ele deu de beber para todos os nossos animais e por isso chegamos mais cedo. E Jetro, muito agradecido, trazei-o para que coma pão conosco. Né? Você sabe o pão do povo lá como é que era, é um banquete total. Então, chamaram Moisés, Moisés se apaixonou por Zípora, teve um filho com ela e deu-lhe o nome de Gerson, né? Um dia, ele estava no monte chamado Horebe, de repente, ele viu uma sarça. Para resumir entre eu e você, que eu tô aqui no interior de Minas Gerais, ele viu um mato pegando fogo. Mas o mato pegava fogo, mas as folhas continuavam intactas, verdes, né? E ele olhou e ele foi se aproximando porque ele pensou, ué, tá pegando fogo e não se queima. E foi se aproximando naquela curiosidade toda para chegar até ali, quando ele ouviu uma voz: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui, né? Era o Senhor. Porque quando você lê passagem na Bíblia que diz Senhor, o anjo do Senhor em maiúsculo quer dizer o Senhor, entendeu? Todo-Poderoso, meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás santo és. E o povo nessa época estava sofrendo horrores na mão de Faraó. Eram escravos de Faraó, lembra? Logo quando... Você precisa de ler Bíblia, que você vai ler lá eles se oferecendo como escravos de Faraó e tudo, mas eles prosperaram, eles tiveram muitas ovelhas, muitas jumentas, eles prosperaram muito, tinha muito ouro, muita prata, sabe? E o Senhor deu ali um comando para Moisés: Moisés, o clamor do meu povo tem chegado até a mim, porque o povo estava gemendo na escravidão do Egito. O clamor do meu povo tem chegado. 3. Só para você ver que eu não tô mentindo, hein? Eu leio Bíblia. Diz o seguinte. Vou ler os 5 com você. Então disse Deus: não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Entendeu? Deus de Isaque. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Ele viu ali a teofania de Deus. Depois falamos em teofania, viu? Ele viu a teofania de Deus, porque o homem que olhar Deus e ver cai morto duro no chão, sabe? Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos do Egito, dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde
mana leite e mel, com fartura, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou até a mim, e tenho visto como os egípcios o oprimem. Escuta, por um acaso você pensa que a sua dor, que a sua humilhação não chega até Deus, não? Ah, para com isso, não é menos? Vamos ler Bíblia. Então, Moisés, quando ouviu aquilo, ele falou assim para Deus: mas eu não posso ir, eu matei o camarada lá. Tem até gente que sabe, né? Ele tentou esconder atrás do muro. Esse esconder que você esconde aí, que Deus está te chamando, filha, eu te escolhi, filha, eu te chamei, filho, larga tudo isso que não glorifica o meu nome e vem. Está escondido aí atrás das coisas do mundo. Então, sabe? O Senhor estava dizendo para ele, e Deus ainda afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, o que eu vou dizer para eles? O que eu vou dizer para eles? Aí é 500 herético aqui, ó. É por causa, sabe, gente, ele era pesado de língua. Ele não sabia falar. E quando eu leio aqui na Bíblia, sabe, eu vou procurar que serve. Maravilhoso. O mover e o poder de Deus. A Moisés escutando o Senhor falar, né? E no fundo ele deve estar assim: meu Deus do céu, eu tô frito. O Senhor tá querendo que eu tô frito, né? Ele conhecia o Senhor da mãe dele contar para ele. Ele nunca tinha tido uma experiência com Deus até então, né? E o Senhor falando com ele. Ele falou assim: mas como que eles vão saber que é o Senhor que tá me mandando eu ir lá? E ele tava com o cajado na mão. O Senhor mandou ele jogar o cajado. O cajado se transformou numa serpente. Sabe o que é serpente? É aquele bicho peçonhento, é aquele que pica e mata. Tipo boca de algodão, mamba negra, cascavel e por aí vai. Então, ele jogou. Quando ela transformou em serpente, ele pulou para trás. O Senhor disse: agora pega ela pela cauda. Ele pegou ela, transformou em cajado de novo, né? Aí ele começou a perguntar: mas e se mesmo assim eles não acreditarem em mim? O Senhor: enfia sua mão no peito. Enfia sua mão no peito. Agora tira sua mão do peito. Quando ele enfiou a mão, tirou, a mão dele estava branca como a neve, de lepra. E lepra naquela época, meu filho, era uma coisa absurda. O povo corria lepra de leproso, né? Aí vem a benção do meu marido. Aí, por que você tá virando o olho? Porque ele fica passando toda hora. Passa, vai, passa, vai, passa. Né? Então, o que acontece? Ele, então, começou a dar uma desculpa. Sabe essa desculpa de ficar em cima do muro, assim, que eu e você arruma de vez em quando, que a gente ama dar uma desculpa para não fazer as coisas de Deus? Ele também começou. Porque todo ser humano gosta de dar uma desculpa. Todo ser humano gosta de ficar escondido dando desculpa. Dá desculpa para tudo. Só não tem desculpa para safadeza, para pouca vergonha que quer viver nela, né? Então, para ter uma boca suja, explica porque tem uma boca suja. Para ser devasso, explica porque é devasso. Para ser adúltero, explica porque é adúltero, né? É desse jeito. O ser humano é dessa forma. Então, veja bem, e ele assim, ele disse porém Moisés ao Senhor, no versículo 10 do capítulo 3, do capítulo 4, né? Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe quando uma pessoa tem uma boa oratória? Você já ficou perto de uma pessoa que tem uma boa oratória, que te prende no falar? E você já ficou perto de uma pessoa que tem uma oratória ruim?
eu costumo falar, é prosa ruim. Que tem uma prosa ruim do caramba, que você começa, a pessoa começa a falar, começa a te dar até coceira, sabe? Porque a prosa dela é ruim, sabe? Ela, sabe? Mas tem pessoa que tem desenvoltura no falar, ela desenrola, ela te prende, você entendeu? Eu imagino assim, Moisés assim. E ele disse que não é porque ele ficou 40 anos no Egito, não. Ele disse, nem antes, quando ele estava lá no Egito, e muito menos agora, que 40 anos se passaram, né? Ele não tinha uma boa oratória. Ele não sabia muito bem se expressar, sabe? Aí, veja a maravilha de Deus aqui. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem te deu sua boca? Quem fez o surdo e o mudo? Quem lhe concede a vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Senhor, não dá pra mim, não. Envia outra pessoa assim, mais inteligente, outra pessoa que saiba, que vai saber se expressar, né? Ele tava querendo, tá lembrado de Jonas? Ele tava querendo esconder, né? Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita, né? O que é levita? Aquele que louva, que canta para Deus, né? Eu sei que ele fala bem, ele está vindo ao teu encontro e se alegrará ao vê-lo. Presta atenção, gente, a grandeza de Deus aí, presta atenção. Moisés arrumou um monte de desculpa, não sei falar, eu não sou bom de fala desde antes, não é da agora, desde antes eu não era bom para falar, agora também muito menos e, sabe... Olha a onisciência, onipotência e onipresença de Deus. Deus preparou Arão lá atrás e disse, você não tem o seu irmão Arão? Ele está vindo ao teu encontro. Eu vou falar com você. Você vai transmitir para Arão. E Arão vai estar falando as palavras que eu falarei com você. Ele transmitirá a Faraó. Não existe desculpa para mim e para você não fazer a obra do Senhor. Não existe, sabe? Nós podemos arrumar um monte de desculpa, né? Eu não sei falar o português direito. Eu não compreendo a Bíblia. Eu não sei nem como que ora. Eu conheço um montão de gente assim, tem um montão que eu converso, né? Eu não tô falando o nome de ninguém, então eu posso falar. Um montão de pessoas que acreditam que o milagre dela só chega através de outra pessoa. Só chega até ela se o pastor impor a mão nela. Só chega até ela se alguém maior do que ela orar por ela, e não sabe e não entende que se ela abrir a boca, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e leva a nossa palavra até o Santo dos Santos, entendeu? Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Não precisamos mais de intermediários para chegar até a Deus. Nós chegamos até a Deus através do puro e santo caminho aberto pelo sangue de Jesus. Ele é o intermediador entre Deus e os homens, entendeu? Tanto que a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então agora, Moisés não tem mais desculpa para falar. E Arão chegou perto dele e o beijou e o abraçou, sabe, se alegrou. E tudo que o Senhor precisava fazer,
ele falava primeiro com Moisés, e Moisés passava para Arão, que falava com o Senhor. Você já imaginou que dia esplendoroso, quando eu estiver lá na glória, eu vou pedir ao Senhor para passar esse tape para mim, que eu tenho muita vontade de ver esse tape, sabe? Se aqui nessa terra imunda e suja, dá para ver retrospectiva desde quando TV foi inventada, imagina lá no céu, que é tudo perfeito. Presta atenção, eu fico imaginando quando Deus falou para Moisés, você vai chegar perto de Faraó e vai falar com ele o seguinte: deixa sair o meu povo para que me preste um culto no deserto. Sabe? Você sabe os deuses que os egípcios adoram, né? Que eles adoravam aqui na Bíblia, e os que estão por aí adoram, né? Tem pessoas que adoram o próprio Lucifer. E eu fico imaginando a grandeza do poder de Deus quando Ramsés, sentado no seu trono imponente, fica sabendo que o seu irmão Moisés estava à porta e queria falar com ele. Quantos anos haviam se passado? 40 anos, sabe? Eu acredito que dentro do coração de Ramsés houve até um pouco de alegria, que ele deve ter pensado: vem me pedir favores. É o filho da minha irmã, é o meu primo amado, né? E de repente se porta Moisés e Arão diante dele. Assim diz o Senhor: deixa sair o meu povo para que me preste culto no deserto. Gente do céu, Deus é maravilhoso, Deus é grande e poderoso, sabe? O faraó ficou, eu tô ouvindo direito? Eu tô ouvindo direito, ele veio pedir para sair o povo, mas se esse povo não tá aqui, como vamos comer? Né? Aí você sabe, daqui para frente, você precisa entender tudo o que aconteceu, sabe? Tudo o que aconteceu para que o povo fosse liberto da escravidão. E o pior de tudo isso é que depois que estavam salvos, libertos do Egito, né? Depois de muitas pragas, muitas mortes, muitas coisas aconteceram, ainda tinha gente que sentia saudade da chibata no corpo e dos panelões de carne com tempero do Egito, sabe? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, sabe? Igual eu saí do mundo com 22 anos, mas eu nunca fui atrelada no mundo assim, desse jeito, não. Eu nunca dividi meu corpo com ninguém, eu nunca fui para as noitadas, passar noitada bebendo, eu nunca, sabe, me prostituí, eu nunca fiz nada disso não, sabe? Nunca fiz. Naquela época quando eu saí do mundo, que eu fui para a igreja, foi em 1982, sabe? Naquela época em que havia música boa, nesse troço aí não, ó, Anitta, Linda Quebrada, Pablo Vittar, não era esse troço não, tinha música, sabe? Tinha, os cantores cantavam e encantavam, sabe? Não era essa nojeira não, palavrão não era tratado como o popstar que está falando palavrão desse jeito não, havia esse pudor, sabe? Quando eu olho para uma mulher, ela pode ter todo o dinheiro do mundo, a Bíblia fala, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Quando eu vejo uma doida, mais de 30 anos, abrindo a boca num esgoto a céu aberto, falando um monte de palavrão, eu fico, e gente cultuando esse tipo de pessoa, eu tô assim, meu Deus do céu, verdadeiramente o diabo reina. Mas o que eu quero dizer para você, sabe? Não importa qual tipo de escravidão que você esteja passando, seja na vida financeira, seja na vida espiritual, seja na vida emocional,
seja em todos os sentidos da sua vida, sabe? O Senhor já providenciou um resgatador, um libertador para mim e para você. Continua nessa situação se você quiser. Continua sofrendo, amargando uma situação caótica se você quiser, sabe? O nosso libertador já veio e prometeu que no mundo nós vamos ter aflição, mas que era para termos alegria, bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Você já percebeu o tamanho dessa palavra? Se não, medita nela, lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a sua, é a nossa força e operando Deus. Qual vai ser o imundo? Qual vai ser a imunda? Qual vai ser o tolo que vai impedir de sermos abençoados por Deus? Gente, presta atenção, gente. Você nasceu para vencer. Quando você venceu aqueles milhões de espermas pelos caminhos, e o óvulo foi lá e fecundou, e aí você nasceu, não importa. A minha mãe não me queria, sou da camisinha furada. Aí eu sou um remédio que não deu certo. Minha mãe tentou o aborto. Você tá aí, não tá? Porque Deus investiu em você. Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos alegrar muito dele, porque a alegria dele, né? Você sabe, né? É minha e sua força. Um beijão, até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir.